Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, quando o perito ele consulta a condição do segurado e ele verifica que a condição ela permanece inalterada, o que acontece? O segurado perde o benefício? O que vai acontecer? Presta atenção, 10, 15 minutos de vídeo pode poupar 10, 15 meses de problemas no INSS, hein? O processo de avaliação pericial é uma das etapas essenciais para a concessão e manutenção de benefício de incapacidade. No entanto, muitos segurados ficam em dúvida sobre o que ocorre quando o perito ele constata que a condição clínica ela permanece inalterada. Essa constatação ela pode ter implicações diretas na continuidade do benefício, especialmente em casos de longa duração. Olha aí as aposentadorias por invalidez. Quando um segurado está afastado do trabalho há meses ou anos, é comum ele ser submetido a reavaliações periódicas no INSS. Nessas ocasiões, o perito do INSS tem como objetivo analisar se houve uma melhora, piora, estabilidade do quadro de saúde que justifique a manutenção do benefício. Isso quando ele faz a perícia, né? Quando ele examina, quando ele ouve o que o segurado tem a falar, quando ele olha a documentação. Aí eu concordo que a obrigação dele ele está sendo cumprida. Ao constatar que a condição permanece inalterada, o perito reconhece que o segurado continua com as mesmas limitações funcionais e avaliações anteriores. Isso pode, em muitos casos, ser suficiente para justificar a concessão ou até a prorrogação do benefício, principalmente se a incapacidade ainda estiver impedindo o exercício de atividade laboral. Olha aí, ó. Contudo, a permanência da condição também pode indicar que o INSS, o quadro está crônico, pode indicar isso para o INSS, estável e sem perspectiva de melhora. Em situações assim, o segurado ele pode ser encaminhado para reabilitação profissional. Ei, o que é? Engasguei? É muita coisa, né, pessoal? É muita coisa na cabeça aqui. O HD aqui já está bem usado. Então tem hora que ele dá umas travadas, mas não esquenta não, eu não sou nenhum profissional, tá? Eu estou aqui para trazer notícia, não estou aqui em evidência. Bom, em alguns casos, ter o benefício encerrado com a justificativa de que a condição já não evolui e não há mais tratamento eficaz, olha só. Essa interpretação pode gerar conflitos, pois o fato de a condição estar inalterada não significa que o segurado esteja apto para o trabalho. Pelo contrário, indica uma limitação permanente. Legal, né? Você é mandado para reabilitação profissional, aí eles constatam, não, você está incapacitado, então não tem o que fazer aqui, vamos cessar seu benefício. Tchau, vai com Deus. Como é que pode isso? Se a situação está inalterada, a limitação ela tem que ser considerada permanente. Isso é fundamental para que a perícia avalie um critério, não apenas de laudo médico, mas também os impactos reais na vida e na capacidade laboral do segurado. É o que nós já alcançamos de falar. A diferença entre a Justiça e o INSS. O perito, quando ele faz o papel dele, ele examina somente a incapacidade. Na Justiça não, é a idade, é a condição social, escolaridade, condição familiar, tudo isso é verificado. Obrigação que seria também do INSS. É importante destacar que ao realizar uma perícia, o perito ele não está apenas observando exames, mas também considerando a narrativa do paciente. Quantos de vocês aí tiveram a oportunidade de falar para o perito e ele deixar vocês falarem com relação aos sintomas que vocês estão apresentando, o histórico de tratamento de vocês? O INSS diz aqui que o perito escuta. É verdade isso? Ou eu sou mentiroso, pessoal? Ou vocês que colocam comentários para mim aqui, que o perito não deixa falar, que não olha a documentação, que não olha na cara, que desrespeita, não avalia, não ouve. Vocês também são mentirosos? Eu já fui chamado de mentiroso um monte de vezes aqui, como se isso me abalasse. Sabe por que eu sou chamado de mentiroso? Geralmente são pessoas cegas, ou que participam de esquemas, ou que têm medo de perder a boquinha, porque estão sendo sustentados por governo, então não gostam de ouvir a verdade. Já falei aqui, quando eu vou começar a falar algumas verdades aqui, eu vou torturar uma meia dúzia que tem aqui dentro do canal. Tem uma meia dúzia aqui, vocês podem ter certeza. E para essas pessoas ouvirem a verdade, isso é uma tortura. Eles se sentem torturados. Por quê? Porque eles vivem num mundinho, sabe? Aquele mundinho, não tem perspectiva de nada, acha que o governo tem que sustentar, quanto mais filho faz, mais direito tem, entendeu? Só vem direitos, não vem obrigações. Tem uma meia dúzia aqui, tá? Tudo isso é documentado em laudo e encaminhado para análise final. Em casos de doenças degenerativas e progressivas, por exemplo,
A manutenção de um quadro clínico sem melhoras pode indicar uma condição do segurado que se estabilizou, mas ainda assim a incapacidade totalmente existe. Nesses casos, há espaço para concessão para aposentadoria por invalidez, especialmente se houver uma avaliação multidisciplinar. Multidisciplinar seria assistente social, psicólogo, psiquiatra, clínico geral, especialista na área do segurado. Esse segurado ele deve sempre levar a perícia documentos atualizados, pessoal, como eu sempre falo. Laudos recentes, receitas, exames, relatórios. Isso aumenta a chance de que o perito reconheça a continuidade da incapacidade, que o quadro realmente está inalterado. Jurisprudência, né? Vamos para a justiça. Tem reconhecido que a decisão do perito deve ser técnica, mas também fundamentada em princípios de dignidade e razoabilidade. Assim, se a condição não melhora, o segurado continua impossibilitado de trabalhar, o cancelamento do benefício ele vai ser questionado na justiça, com certeza. Outro ponto relevante é que a legislação previdenciária prevê que, em certos casos, o INSS pode dispensar novas perícias para segurados que tenham mais de 60 anos, né, aqueles aposentados por invalidez, que tenham 55 anos ou mais e já recebem o benefício há mais de 15 anos, e os portadores de HIV. Isso é lei, tá? Não é porque o INSS é bonzinho, não. Nesse contexto, a constatação de que a condição permanece inalterada reforça o argumento da manutenção do benefício sem nova exigência. Se você está incapacitado total, não tem que exigir mais nada de você, já está reconhecido. Ah, mas nós vamos fazer uma nova perícia, se reconhecer na perícia tem que trazer exame de novo. Por que exame de novo? É fundamental observar, tá? Se o perito usou uma linguagem clara, objetiva no laudo, apontando exatamente os motivos que levaram a considerar o quadro inalterado, isso evita interpretações equivocadas por parte do setor administrativo do INSS. O segurado que tiver o benefício cessado, mesmo com a constatação de que a condição permanece inalterada, ele vai apresentar recurso ou ingressar com ação judicial. Lembrando, tá? Essa piada desse recurso que o INSS dá, você tem 30 dias para entrar. Muita gente não acredita em mim, acha que não, o recurso do INSS é sério. Tá bom, então você em 30 dias você dá a entrada lá. Nesse processo é possível solicitar também uma perícia judicial. Quando você entra com a ação, você não vai solicitar, quem vai solicitar é o juiz, tá? Que tende a ser mais completa, considerar aspectos, como eu falei, que no INSS não são levados em conta. Manter um acompanhamento médico constante, documentado, é essencial para quem depende de benefício de incapacidade. Eu sempre falo isso, tá, pessoal? Guarde tudo xerocado, de preferência autenticado, tá? Toda a documentação. Esses registros funcionam como prova sólida no momento da perícia, principalmente quando a evolução do quadro é nula. É importante frisar que em toda condição inalterada, o quadro de melhora, em muitos casos, a falta da evolução pode sim significar uma limitação irreversível. Isso precisa ser compreendido com sensibilidade e precisão técnica pelos peritos. Difícil demais, viu? Além disso, segurados com doenças graves, por exemplo, esclerose múltipla, sequela de AVC, doenças autoimunes, costumam apresentar quadros estáveis, porém incapacitantes. Nesses casos, o benefício não deve ser encerrado sem uma análise criteriosa da real capacidade desse segurado. O direito previdenciário evolui constantemente a favor deles e sempre ferrando o segurado. E a atuação de profissionais capacitados, como advogados, médicos, peritos particulares, elas podem ser decisivas para que os segurados não tenham o seu benefício suspenso de forma indevida. Eu sempre falo isso, mas eu tenho que pagar advogado. Vai na Defensoria Pública. A constatação de que a condição de segurado permanece inalterada deve ser sempre avaliada, tá? À luz do contexto clínico, pessoal, funcional e social do indivíduo. A visão integrada que assegura justiça nas decisões do INSS é difícil demais, viu? E preservar a dignidade de quem realmente precisa do amparo da Previdência. Sobreviventes do INSS, tá? Sobreviventes, é esse melhor nome do que segurado. Eu vou começar a fazer vídeo aqui e falar, olá, sobreviventes, porque é a realidade, tá? Porque é tanto problema, é tanta dor de cabeça, e cada dia que passa, quando a gente pensa que está ruim, os caras metem 90 bilhões de roubo em cima de pessoas doentes, incapacitadas. Eu não tenho como ficar quieto e não falar sobre isso, pessoal.
E agora, nós, em pagadores de impostos, é que vamos pagar essa conta. Quem roubou o dinheiro, já tirou o dinheiro do país, já levou para outros paraísos fiscais, não vai ser preso, não vai acontecer nada. Somos nós que vamos ter que cobrir isso. Acredite. Fazer o quê, né? Cadê a picanha e a cervejinha? Não era isso? Ah, o outro falava palavrão. Então, esse aí, olha que maravilha. Coisa do amor. Olha o amor todo dia. Todo dia tem um escândalo de amor. Sabe? Voltou aquilo que era lá atrás. Né? Que teve lava-jato, que teve processo, que foi cara preso, hoje está tudo solto, tudo com o dinheiro que roubou. E você aí que fica aplaudindo esses caras ganhando 1.500 conto por mês aí, ou então ganhando 600 conto em Bolsa Família e ainda aplaudindo esse bando de sem vergonha. Bom, meu amigo e minha amiga que estão chegando a primeira vez aqui no canal, sejam muito bem-vindos, tá? Pessoal, eu não tenho papo na língua para falar a verdade aqui não, tá? E eu torturo mesmo, tem uma meia dúzia de gato pingado aqui, quando eu falo isso, os caras eu tenho certeza que quer subir pela parede, porque defende esses pilantras ainda. É gente cega, não tem condições nenhuma, não devia nem ter título de eleitor. Esse tipo de gente não deveria nem dar título de eleitor para essas pessoas. Por quê? Porque são manipuláveis, se vendem por qualquer coisa. Meu amigo e minha amiga que estão sempre me acompanhando aqui, sejam sempre bem-vindos, eu agradeço. Muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com paz, saúde, prosperidade, alegria, com tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.